pessoal, diretamente da base do Exército em Cumaru do Norte, equipe G4 Comunicações, eu, Silvana Santos, hoje com a participação especial do Fernando Cainan, né, Fernando? Isso. Estamos hoje aqui na base do Exército, aqui em Cumaru do Norte. Estamos com o nosso coordenador da Casa Civil. Casa Civil? O senhor Tubino, que é o que vai estar passando as informações para nós e para toda a população. E para começar, senhor Tubino, a nossa entrevista de hoje, qual o objetivo principal dessa operação? E, claro, muito obrigada por estar recebendo a gente. Não, primeiro, nós que agradecemos, é importante a relação da operação com a imprensa para divulgar qual é o trabalho que a gente vai fazer, que começou hoje, né, no campo. Então é importante essa relação com os meios de comunicação para alertar, para trazer as informações corretas da operação. O objetivo principal da operação é cumprimento da decisão do ministro Barroso, na DPF 709. É uma ação de 2020, que desde 2023, com a posse do presidente Lula, foi dado como prioridade, porque o ministro Barroso pediu uma atenção especial do presidente. O tema envolve não só a Caiapó, envolve Yanomami, envolve a etnia Munduruku, aqui no caso do Pará, né, que estão na sede, né, teve a Pitereu e Teixeira-Bacajá, são territórios do Pará que estão na DPF 709. A DPF 709 ela foi no âmbito ainda da época do Covid, mas lá o ministro Barroso já alertava determinava que tinha que ser retirado, além de ter as medidas de saúde, mas também todos os invasores nas terras indígenas, né, independente de qual é a exploração que faziam, tinham que ser retirados desses territórios, né. A gente já fez as outras ações, a gente está começando agora Caiapó, terminamos no dia 30 também Araribóia, que era no Maranhão, que também estava na DPF 709. Em janeiro a gente terminou Munduruku, né? Ano passado a gente fez Caripuna e ainda continua as ações lá em Yanomami, né? Então a gente começa agora no dia 2 e é bem claro, a decisão do ministro Barroso, né, é a retirada, aqui no caso específico, dos garimpeiros ilegais dentro do território Yanomami. Não há outro trabalho da operação de verificar limites de propriedades em torno da terra indígena, de especular, tem especulações de que poderia ter novos estudos de novas demarcações da terra indígena. Na operação da desintrusão, o nosso foco é bem claro a questão do garimpo. Claro que tem os órgãos que estão trabalhando, se tiver alguma ilegalidade sendo cometida que vincule ao garimpo, tem a vinculação com o garimpo, as ações também vão atingir esse público, mas não é o objetivo principal da operação. O objetivo principal é tirar os garimpeiros que estão dentro do território indígena e que fazem toda uma degradação ambiental, com poluição, com a questão do mercúrio, que trazem grandes consequências para a saúde. Muito bem. Agora, coordenador, o governo do estado está participando diretamente dessa operação aqui em Cumaru do Norte, ou trata-se exclusivamente pelo governo federal? Não, a gente tem sempre a parceria com o governo do estado, né, até porque a presença da Força Nacional necessita ter a anuência do governador, porque para caso do Pacto Federativo, o secretário de Segurança, os órgãos do estado acompanham, principalmente na parte da segurança, mas a ação é do governo federal, a ação de trabalho de campo é do governo federal, e também bem dividido. O Exército aqui, a brigada, a 23ª Brigada de Marabá, o BIS que está aqui, eles são responsáveis pela logística também da operação, logística em apoio às agências. O Exército não participa da desintrusão, os efetivos do Exército não vão para dentro do território fazer ações, eles fazem esse apoio às agências que estão aqui, além dessas conhecidas, a gente agrega também a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, a própria ANAC, que faz a questão de pista de pouso e combustível de aviação. Então o Exército tem esse papel e os outros órgãos que fazem, sob coordenação da Casa Civil, fazem a desintrusão. Muito bem. Pode fazer a outra pergunta, né? Senhor coordenador, a população tem perguntado muito, até existem especulações sobre o prazo que vai durar a operação de desintrusão. Já existe um prazo determinado da Casa Civil, do Exército, da determinação da ADPF 709?
da duração da operação? São duas coisas. A duração da operação, a gente sempre faz um planejamento de 90 dias. Isso não significa que não possa permanecer, mas um prova vai depender muito do rio. Você fazendo registro, o garimpo na terra Caiapó, ele é um dos maiores do país. Hoje você tem quase 18 mil hectares de garimpo ativo dentro da terra Caiapó. Ele é maior, se você fizer uma comparação, que o garimpo Yanomami, né, em extensão e atividade. Então é quase 18 mil campos de futebol, se for fazer a transferência. Então a gente tem esse prazo de 90 dias, mas mesmo que encerrando essa primeira fase, que a gente faz essa fase da base, dos efetivos aqui, vai continuar ações permanentes no território. Então a Força Nacional, a FUNAI, o próprio Ministério dos Povos Indígenas, e se tiver outra necessidade de outros órgãos, vão continuar atuando aqui no território, mesmo depois dessa fase, fora os trabalhos da Polícia Judiciária, que a Polícia Federal continua nos inquéritos, das investigações em andamento. Muito bem. O nosso foco aqui hoje, entrevistando o coordenador-geral dessa operação em Cumaru do Norte, é para poder desmentir muitos fake news que estão nas redes sociais e a cidade vira aquele alvoroço, né? Inclusive, uma das perguntas, que hoje nós abrimos até uma caixinha de perguntas para a população, é se tem alguma coisa a ver com a COP30, essa operação. Não, diretamente não, porque é uma decisão. Em 2023, o ministro Barroso pediu para o governo fazer um calendário das intrusões que estavam no processo, que são 8 intrusões. E a gente fez um calendário até dentro do que o governo tinha capacidade de executar. São operações grandes, envolve um efetivo grande, tem a questão orçamentária. Então a gente fez um planejamento, e esse planejamento também teve que ser compatibilizado com as ações Yanomami, que é um grande esforço do governo federal. Eu também acompanho essa questão, a agenda Yanomami lá em Boa Vista. Fico mais tempo em Boa Vista do que vim para a operação aqui nesse momento. Certo. Mas então, a COP30 até o Belém foi escolhido até depois do nosso calendário, né? Então a gente tem relação, porque mostra também para o mundo exterior a responsabilidade do Brasil, a preocupação do Brasil e dos governos estadual e federal com o território e a proteção dos territórios indígenas. Isso tem um impacto, porque, né, essa é uma grande discussão que vai se dar de como o governo brasileiro, como os governos do estado, como os governos municipais tratam a questão dos territórios indígenas. Então é um bom exemplo, a operação também contribui. Nós temos preocupado, como foi Munduruku, como está sendo Yanomami. Esse é o esforço dos governos para manter os territórios indígenas livre de invasores, de atividades ilegais. Okay. A gente fez essa pergunta, inclusive, que a gente abriu a caixa de perguntas, porque a quantidade de difamação, de fake news, que está, inclusive tem algumas páginas, sites, que propagaram a operação que está acontecendo de intrusão aqui na região Caiapó, de Cumaru do Norte, em outras como operações COP30. Nós desde do ano passado, desde 2023, a gente está fazendo processos, essas ações de intrusões. A primeira foi no Alto Rio Guamá, que também é aqui no Pará, que são processos muito antigos. Tem processo, o Alto Rio Guamá, que a gente acompanha, que eu coordenei, era um processo, uma decisão judicial há 30 anos. Estavam os invasores lá ainda, já tinham sido indenizados, tinham que ser retirados. Então, o planejamento que a gente fez no governo, como são ações que envolvem Forças Armadas, tudo tem um planejamento, né? Você não diz, nós vamos fazer amanhã, né? O planejamento de Caiapó, ela começa 4, 5 meses antes, né? Para fazer os levantamentos, as imagens de satélite, trabalho de inteligência, todo o material que é o Exército organizar a base. Isso não você diz, não, amanhã nós vamos fazer isso aqui porque vai ter a COP30. A gente tem todo um planejamento, até porque tem a questão dos efetivos, como é que você mobiliza efetivos para estar aqui, para estar outras ações. Então essa foi a preocupação. A COP30 entrou um pouco só no sentido de que nós temos que fazer antes, porque os efetivos policiais vão estar todos envolvidos na COP30. Certo. Então você teria essa dificuldade, e o ministro Barroso tem uma determinação que esse ano a gente tem que concluir todas as operações. Muito bem. Nós estamos aqui diretamente da base, conversando com o coordenador dessa operação acontecendo em Cumaru do Norte. Inclusive, há uma outra pergunta aqui. Essa operação envolve ações de desintrusão com o intuito de recuperar áreas invadidas ao longo dos anos, como ocorreu lá na Apitereua? O processo de Caiapó é diferente de Apitereua, né? Certo. Porque a Apitereua tem todo um processo desde 2010, eu acompanho a Apitereua desde 2010.
né, que houve indenização, teve criação de assentamento. Aqui é uma coisa bem específica, porque a gente está falando de atividade legal de garimpo dentro do território. Então, são atividades, são dano ambiental, são a questão da utilização de mercúrio, da degradação ambiental. Então, não tem uma comparação assim. Ela está no escopo da DPF 709, porque tinha toda essa preocupação de ter invasores dentro dos territórios. Nessa parte é a retirada dos ocupantes não legítimos do território. Mas são temas diferenciados. E aí reforço de novo, não há nenhuma discussão de estudo da operação ser utilizada para fazer ampliações de terra indígena. Foi uma coisa que muito falaram também nesse período. O nosso escopo é bem nos 3 milhões de hectares que foi homologado em 1991 pelo governo federal. Esse é o objetivo da operação. Muito bem. Alguma pergunta, Fernando? Uma aqui, que foi selecionada também, como é que a operação que visa beneficiar o povo indígena, como é uma operação que visa beneficiar os povos indígenas, qual os benefícios diretos que vai trazer para os povos indígenas, especificamente o Kayapó? Eu acho que é importante, Fernando, o povo do Kayapó, no final do ano passado, eles aprovaram, depois de muita discussão, o plano de gestão territorial, o seu PGTA. E esse é o plano que diz o que vai ser construído dentro do seu território de desenvolvimento, de políticas, né? E agora o governo federal, principalmente a FUNAI e o MPI, estão discutindo a implementação dessas políticas. Essas políticas só conseguem trazer benefício direto com a retirada do garimpo, porque você tem que ter segurança para os órgãos do governo, né, que não sejam militares, não sejam da área de segurança, poderem atuar no território. O garimpo sempre traz uma insegurança para ser efetivo. Então, tem uma série de ações, mas independente disso, no dia 1º a gente fez uma reunião, Ministério dos Povos Indígenas, estava o diretor da Força Nacional que está aqui pessoalmente, o Coronel Alencar está acompanhando o início da operação, junto com o IBAMA, a gente fez uma reunião com diversas lideranças lá em Tucumã. Eles estavam reunidos, a gente foi para lá ontem de manhã, a gente ficou toda a manhã reunido lá e foi tirado o encaminhamento lá de uma comissão ir a Brasília, nos próximos períodos, se reunir com o MPI para a FUNAI para começar a detalhar esses investimentos, o que é ações emergenciais que precisam fazer a curto prazo e o que são ações estruturantes. Então, o resultado da operação vai ser a construção do plano que eles mesmos, as comunidades, né, no debate, na consulta, eles construíram. Muito bem. Só para a gente finalizar e deixar bem claro para o povo de Cumaru, o povo do sul do Pará, da região do Carajás, que a operação tem alguma relação ao marco temporal? Não tem nada. Não, a decisão do ministro Barroso, por isso que eu sempre falo, a decisão do ministro Barroso é de 2020. Não tinha nem essa discussão do marco temporal, né, a aprovação do Congresso, a suspensão do Supremo, toda essa discussão que tem hoje do marco temporal não havia em 2020, então não tem nenhuma ligação. Eu acho que até para a população de Cumaru é importante, desde ontem, o prefeito esteve aqui hoje de manhã, eu estava em campo, mas o secretário Marcos dos Povos Indígenas estava aqui, conversou com ele, por orientação do diretor, tem duas equipes, tem equipes da Força Nacional fazendo patrulhamento da cidade, todas à noite. A gente vai fazer um patrulhamento da cidade, até para ter segurança para todas as famílias, para todo o pessoal também. Sim. Essa é a contribuição da base que está aqui, né, de utilizar esse espaço, mas também para criar alguns graus de segurança para a comunidade. Inclusive, você falou na questão do grau de segurança da comunidade, inclusive nós já tivemos com o Coronel Dorian, sim, tivemos também com o Major Souza Abreu, inclusive ficamos até de sentar novamente a respeito de umas ações que seriam feitas aqui no município, o Exército que fariam junto à Prefeitura, o órgão municipal, umas ações aqui no município também, que será benéfica à população. Normalmente o Exército nessas operações ele faz aquelas ações cívicas, que chamam essas ações cívicas. Então deve ver dentro do planejamento desses 90 dias deles realizarem alguma atividade. Tipo, nós terminamos agora lá em Araribóia, a base aqui nós não se conseguiu, a base lá foi numa escola que estava desativada, por problema assim. Então o Exército recuperou a escola, ficou a base, e agora terminada a operação, a escola vai ser devolvida para o município lá de Arame, que é o município no caso, para ser utilizada pelas crianças para estudo. Muito bem. Então,
Nós agradecemos imensamente a atenção de vocês para com a nossa equipe de comunicação em Cumaru do Norte. Espero que a nossa entrevista junto aqui ao coordenador tenha tirado muitas dúvidas, né, da população de Cumaru do Norte, e mais uma vez reforçamos que quando nós viemos a público sempre passar uma notícia, pode ter certeza que nós já fomos nas fontes, né, nós já temos a confirmação da fonte verídica, né? Então a gente agradece mais uma vez a colaboração de vocês e por estar aqui recebendo a nossa equipe do G4 Comunicações. Não, eu que agradeço em nome da coordenação da operação, a participação de vocês, a presença de vocês. A gente está sempre disponível dentro do possível para prestar informação, mas o pessoal da comunicação fazer acompanhamento, vocês podem sempre acionar a necessidade. Suas falas finais, Kainan. Queria agradecer aqui a coordenadoria, os demais agências envolvidas pela transparência de toda a operação. Teve já operações parecidas às dessas no município que trazaram grande comoção e não teve qualquer tipo de transparência com o povo, que é o principal envolvido, que é o povo de Cumaru, o povo do sul do Pará. Queria agradecer ao governo federal, às agências envolvidas por essa transparência que está mostrando para o povo a realidade, combatendo principalmente as fake news e as más informações que têm circulado na internet. Muito bem, então finalizamos a nossa entrevista de hoje. G4 Comunicações estiveram envolvido hoje Fernando Kainan, Elion Carrion, Silvana Santos. G4 Comunicações, programa Cidade em Foco. Até a próxima.